A gente vai, então, chamar agora, para entrar na multidisciplinaridade, a doutora Patrícia Stenich, falar sobre o aspecto nutricional do paciente de ela. Por favor, Patrícia. Muito bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, tentar trazer um pouco, sendo a primeira a falar da multidisciplinaridade. Eu vou juntar duas apresentações pela ausência da fonoaudióloga Adriana Leico Oda, que deixa um abraço a todos. Se desculpa pela ausência, mas ela está em Goiânia, reproduzindo seu conhecimento também sobre as doenças neuromusculares. Então, a Adriana deixa um abraço a todos e eu vou tentar fazer a missão de me mostrar como nutricionista e tentar apresentar alguns... Aqui, essa é a ponteira? E tentar apresentar para vocês alguns conceitos da fonoaudiologia, uma vez que são duas disciplinas que se juntam no tratamento multidisciplinar do paciente com doença do neurônio motor. Bom, em relação à nutrição, é importante lembrar que o tratamento através dos alimentos, ele tem um nome chamado dietoterapia. E essa dietoterapia é que vai nos ajudar a conter o catabolismo apresentado pela doença do neurônio motor e tentar ajudar a manter o estado nutricional o mais adequado possível para que ele possa ajudar a retardar a progressão da doença. Existem trabalhos comprovando hoje em dia que a nutrição é capaz, quando feita adequadamente, de ajudar na progressão da doença. Dessa forma, nós vamos fazer algumas adaptações na via de nutrição. Alguns pacientes precisam, em determinado momento da evolução da doença, de fazer nutrição por via enteral, né, via gastrostomia. A introdução dessa via, ela é de extrema importância para o tratamento, uma vez que permite que nós consigamos ofertar todos os nutrientes necessários para que se mantenha o estado nutricional do paciente, uma vez que a disfagia, que é a dificuldade de deglutição, muitas vezes se instala de uma forma importante, dificultando a ingestão alimentar. Não só a disfagia, mas também os aspectos psicológicos, né? O início do tratamento, a dificuldade de aceitação, a importância do enfrentamento, isso tudo repercute sobre a ingestão alimentar. Então, nós vamos escolher a via de nutrição, nós vamos fazer a alteração da consistência alimentar à medida que a dificuldade de deglutição aparece, né? Nós vamos fazer a alteração do fracionamento das refeições, buscando fracionar mais. Muitas vezes ingerimos menos e precisamos fracionar um pouco mais as nossas refeições. Na grande maioria das vezes, principalmente as pessoas que mantêm vida ativa, né, que trabalham, que estudam, enfim, que fazem suas atividades, há indivíduos que fazem 3 refeições no dia. Né? Quando a nutricionista pede 6, é quase que tivesse que passar o dia se alimentando. Mas é fato, nesta doença há necessidade de fracionamento. Nós vamos alterar a temperatura dos alimentos para maximizar a deglutição. Vamos mudar alguns utensílios adaptados junto à terapeuta ocupacional para maximizar os movimentos e controlar os nutrientes que deverão ser oferecidos. Dentro dos nutrientes, eu não vou me ater a todos, mas eu quero mostrar a importância do quanto a alimentação precisa ser composta por todos os nutrientes que mantêm a vida, que são os nutrientes que trazem energia e que mantêm a estrutura do nosso organismo. Nós poderíamos relacionar aqui os 5 nutrientes, os 6, que fazem as funções do nosso organismo. Nós temos os 3 primeiros nutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, que são os nutrientes que nós mais precisamos na nossa alimentação. Enquanto que as vitaminas e os minerais e a água são os nutrientes que nós precisamos em menores quantidades, não que eles sejam menos importantes. É importante saber o quanto a ingestão alimentar pode trazer ao organismo substratos, e esses substratos vão ajudar a conter a perda de massa muscular e a perda de gordura corporal que os pacientes com doença do neurônio motor apresentam.
Há uma ideia errônea de que os indivíduos, como vão perdendo movimentos, precisam emagrecer, né? Porque quanto mais pesado, maior a dificuldade de movimentação. Isso não é verdade. Nós precisamos, na grande maioria das vezes, fazer o indivíduo ganhar peso e muitas vezes às custas de gordura corporal. Isso é um fato dentro deste tratamento. Por que a importância disso? Os nutrientes, eles se comportam no nosso organismo de uma forma muito sábia, buscando sempre a vida, né? A manutenção da vida. Se você fizer a ingestão de baixos alimentos, o organismo diminui o metabolismo em situações convencionais. Na doença do neurônio motor, por ser uma doença que gasta muita energia, a doença por si já é catabólica. Ela é gastona, se nós assim poderíamos dizer. Se o indivíduo ingere menos, a pessoa gasta mais, não tem como manter o peso corporal. Portanto, a ingestão de todos os nutrientes se fazem necessárias, especialmente em relação a calorias e proteínas. Por isso, a dieta é sempre hipercalórica e hiperproteica. Em relação aos minerais e às vitaminas, nós não podemos nos esquecer que o nosso organismo não produz esse tipo de substância. O nosso organismo depende da ingestão alimentar para ter esses nutrientes disponíveis. Dos anteriores, carboidratos e proteínas, o nosso organismo tem a capacidade de armazenar. Armazenamos energia na gordura corporal e armazenamos músculo na massa muscular, nos músculos propriamente ditos. Só que nesse sentido, se falta energia ou falta proteína, o organismo vai autoconsumindo-se até que se esgotam as reservas e o indivíduo está emagrecido e enfraquecido. Vitaminas e minerais não. Se nós não ingerirmos, o organismo não tem como produzir e são substâncias essenciais para o funcionamento orgânico. Portanto, a refeição dos pacientes com doença do neurônio motor, assim como de qualquer indivíduo que queira se manter saudável, deve ser composta, na sua grande maioria, por carboidratos, numa menor quantidade em gorduras e uma menor quantidade ainda de proteínas, acrescida de vitaminas e minerais. Portanto, a alimentação de um paciente com doença do neurônio motor não é muito diferente da alimentação de um indivíduo saudável. Devemos trabalhar também com os alimentos funcionais. Hoje em dia se fala muito disso. Devemos tomar ômega 3, utilizar soja, castanha do Pará. Tudo isso tem função, sim, no nosso organismo, desde que nós consigamos adaptar esses nutrientes na consistência que o paciente pode receber. Um indivíduo que tem dificuldade com sólidos não consegue ingerir castanha do Pará. Né? Um indivíduo que tem dificuldades com líquidos não consegue tomar suco de laranja. Nós vamos ter que fazer algumas adaptações, buscando, sim, esse princípio, mas com adaptações. Água. Água é o nutriente da vida. 60% do nosso organismo é composto por água. Água tem funções de manter volume plasmático, controlar nossa temperatura corporal, transportar nutrientes, eliminar substâncias tóxicas. No entanto, os pacientes com doença do neurônio motor têm dificuldade de ingerir líquidos. Né? Nós precisamos adaptar a consistência junto com a fonoaudióloga, que busca a função, para que nós consigamos hidratar os nossos pacientes. Eu gosto sempre de lembrar que nutrição adequada, alimentação saudável é barato. Né? Nós temos a impressão de que custa muito caro alimentar-se corretamente. Isso não é verdade. Eu pus aqui um cardápio muito simples de um dia, de 6 refeições no dia, de dieta nutricionalmente completa, que tem um custo por pessoa de R$ 8,23. Qualquer fast food nós gastamos em uma refeição de 15 a 20 reais. Em uma refeição. Portanto, nutrição adequada não é uma nutrição cara. Todos os princípios aqui falados para vocês não são tirados de conhecimentos pessoais. Isso está pautado na recomendação de nutrição para indivíduos saudáveis, que também se aplica a essas situações,
de uma proporcionalidade dos nutrientes compondo a dieta para ajudar a conter todas as carências e deficiências que possam acontecer. Dentro desse conceito muito bonito e que todos nós sabemos, isso não é novidade para nenhum de nós, na doença do neurônio motor, alimentar fica difícil, porque depende de músculo e depende de função, né? Então nós precisamos separar o que é alimentação do que é deglutição. O processo de alimentação, ele responde pela nutrição e hidratação do indivíduo. Não vivemos sem nos alimentar. Mantém o estado nutricional, está ligado a prazer, nós temos prazer ou desprazer com alimentos. Está ligado às nossas preferências e garante a nossa sobrevivência. A alimentação, ela está relacionada à socialização. Comemoramos alimentando, nos reunimos em torno do alimento, da mesa, nos confraternizamos em torno da mesa também. Então, alimentar é socializar. E o nosso paciente que vai apresentando dificuldade de alimentação, não pode se isolar. Nós precisamos adaptar a consistência, adaptar os utensílios para que a pessoa se mantenha dentro de uma socialização adequada e saudável com a sua família, com seus amigos. A alimentação está relacionada à afetividade, né? Nós bem sabemos que aquele bolo da casa da vovó tem um sabor bem especial. Por quê? Porque é afetivo, porque é gostoso. Né? Então, nos remetem a sentimentos muito importantes de família, de pessoas. Temos comunicação humana através dos alimentos. Né? Fazer um bolo para o marido significa que eu o amo, que eu estou preocupada com ele. A esposa, quando prepara a sopinha, liquidifica, coa, amassa, oferece, está demonstrando afeto. Né? E nós estamos muito relacionados ao prazer. Né? Enquanto que a deglutição, pessoal, é um processo dentro da alimentação. Nós podemos viver sem deglutir, mas nós não podemos viver sem nutrir. A deglutição pode ser adaptada através de mudança de consistência e nós conseguimos transportar o alimento de uma forma segura da cavidade oral para o estômago. Lembrando que os nossos pacientes têm tipos diferentes de disfagia. Alguns não conseguem sustentar o líquido na cavidade oral, escapa. Outros têm dificuldade, sentem arranhar a garganta, a sensação de bolo quando engolem um comprimido. Outros, os alimentos colam no céu da boca. Muitas vezes o indivíduo tem que ajudar com algum utensílio para tirar. Os pacientes não têm o mesmo grau de dificuldade de deglutição. Tá? Isso é importante de diferenciar. E aí eu venho reforçar o que o Dr. Marco falou. Esse tratamento ele é multi e em alguns profissionais interdisciplinar. Interdisciplinariedade é quando as condutas se associam, quando os conceitos se associam para tomarmos uma conduta. Então, os profissionais fisiorrespiratório, fonoaudiólogo e nutricionista são um tripé que vão ajudar a conduzir o tratamento médico e ajudar os pacientes a serem tratados precocemente. O pessoal da respiratória que vem falar na sequência, trabalhando as restrições respiratórias, a fonoaudióloga ensinando exercícios que otimizam a deglutição, que ajudam a facilitar a ingestão de alimentos e a nutricionista tratando. Trabalhamos com consistências alimentares. Durante a evolução da doença, nós vamos precisar modificar a consistência dos alimentos. É inevitável. Quanto mais eu insisto com a consistência, mais rápido eu perco a função. Né? Ingerir bife faz muita diferença para um paciente com disfagia do que ingerir carne moída. A facilidade da deglutição ajuda a não estimular tanto os motoneurônios. Né? Então, nós vamos precisar trabalhar com alteração de consistência, às vezes com espessantes para ajudar a tomar os líquidos. E quando nós não conseguimos nutrir por via oral adequadamente, ou quando os outros critérios da questão respiratória e de disfagia levam à indicação de via alternativa de alimentação,
a nossa prioridade é a colocação de gastrostomia, um procedimento feito por via endoscópica, que necessita de um kit específico, que depois pode ser substituído por um bottom ou não. E temos a opção de fazer a gastrostomia cirúrgica, que para esses pacientes não é uma boa indicação. E depois nós podemos conversar e abrir para as perguntas por quê. Existem algumas diretrizes internacionais que falam a favor de gastrostomia, mostrando que a gastrostomia pode estabilizar a perda de peso e, portanto, prolongar a vida dos nossos pacientes. O uso da gastrostomia não inviabiliza a alimentação por via oral. Os pacientes mantêm se alimentando por via oral enquanto a alimentação por via oral é segura. A nutrição enteral é provavelmente eficaz na manutenção do peso, que nos ajuda a prolongar a sobrevida, e que ainda não existem estudos sobre o momento ideal de colocar a gastrostomia. Apesar de não existirem evidências, e hoje em dia nós trabalhamos com evidência, eu diria a vocês que o quanto antes colocar gastrostomia, mais esperanças de tratamento de sobrevida nós temos. Após a colocação de gastrostomia, há necessidade de se fazer a orientação. Como cuidar, que fórmula vai utilizar, como infundir, né? Como manejar as complicações, a distensão abdominal, a obstipação, né? Como cuidar de tudo isso? Então, cabe ao nutricionista fazer toda essa orientação. Quais são os objetivos, então, da nutrição, só para finalizarmos? Tentar adequar o estado nutricional do paciente. A nutricionista sempre vai buscar manter ou melhorar o estado nutricional, suprir as necessidades energéticas e proteicas durante todo o curso da doença, orientar dieta nutricionalmente completa, fazer suporte nutricional enteral precoce, por via oral, por via enteral, e prezar pela qualidade de vida do paciente. Era isso. Tem aqui o e-mail, depois nós vamos poder conversar. Muito obrigada.